Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier, Hoje nós vamos falar de um assunto particular, bien actuel, assunto bem atual, dans ce contexte de guerre, dans ce contexte de tension, nesse contexto de guerra, nesse contexto de tensão, même s'il y a toujours eu des guerres, s'il y a toujours eu des tensions, mesmo se sempre houveram guerras e sempre houveram tensões, et il y en aura toujours, e sempre terá, tant qu'il y aura des hommes. enquanto existirem homens na terra. Et Jésus a même dit, E Jesus disse: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, não creiam que eu vim trazer paz, mais l'épée. mas a espada. Matthieu 10, verset Mateus 34. 10:34. Pardon. Et on va lire un petit peu avant, Nós vamos ler um pouquinho antes. Matthieu 10, verset 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. Je vais jusqu'au seulement. 16 seulement. Mateus capítulo 10, somente o versículo 16 diz assim: Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amen. Alors, dans certaines versions, on peut aussi lire soyez rusés comme des serpents. Em algumas versões, nós podemos ler: sejam astutos como as serpentes. Et alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Podemos nos perguntar, mas o que quer dizer isso? D'être prudent, être O rusé. que é ser astuto? O que é ser prudente? Alors après, dans le contexte, Jésus développe. Aí depois aqui no contexto, Jesus vai desenvolver. C'est une ambiance de persécution, une ambiance de tension Nós forte. estamos aqui em um ambiente de perseguição, num ambiente de tensão forte, À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. por causa do nome de Jesus. Même jusque dans la famille, Mesmo na família, les pères vont se lever contre les fils, os pais se levantarão contra os filhos, les filles contre les belles-filles. os filhos contra as filhas, contra as sogras. Voilà, donc une ambiance pas très agréable. Ambiente aqui não muito agradável. Et alors, dans cette ambiance-là, Jésus nous conseille E nesse ambiente aqui, Jesus nos aconselha d'être prudent, d'être rusé comme le serpent, de sermos prudentes, astutos, como serpentes, et à la fois doux e ao mesmo tempo dóceis, simple. simples, comme la colombe. como a pomba. Donc, il faut jouer des deux. Então, nós precisamos ir buscar nesses dois adjetivos. Alors, je me suis intéressé un petit peu à l'histoire de la Bible. Então, eu me interessei na história da Bíblia. Est-ce qu'il y a eu d'autres situations, effectivement, où parfois des hommes de Dieu ont dû être prudents, ont dû être même parfois rusés? Me interessei em outras histórias para saber se existiram outras situações onde os homens foram prudentes ou foram astutos. Et il y en a, bien sûr. E sim, existiram. Alors, d'être prudent jusqu'à la ruse. Então, ser prudente até o ponto de ser astuto, de ter artimanha. Alors, être rusé, ça prend son origine dans le verbe récuser, récusa. Em português, Sim. eu utilizei. Então, ser prudente, ou seja, ser astuto, usar de artimanha, Recusar. No latim. Latin, Vem do latim, né, que quer dizer recusar. Donc, en fait, il y a plus de sens positif. Na verdade, tem mais sentido positivo essa palavra. Donc, d'être adroit, être habile, être fin, être subtil, avoir de l'adresse. Ser sutil, não é? Ser sutil, ser astuto,
né? Savoir être astucieux, Então, ser la finesse, astuto, la finesse. é, é, finesse, on peut pas le Ok, traduire. ah bon. Et en fait, quand je dis je récuse, Quando eu digo eu recuso, ça veut dire je refuse cette situation. quer dizer que eu estou, eu Refuser, je décline, je repousse la situation. eu, Je né, refuse eu d'entrer. não quero essa situação. Eu recuso, quer dizer que eu não quero essa situação. Je décline l'offre. Quoi. Eu deixo para lá essa oferta. Je ne veux pas entrer. Eu não quero entrar. Mais je vais user de finesse, de subtilité, d'astuce. Mas eu posso usar de astúcia, eu posso usar como um truque, como uma artimanha. Et beaucoup d'hommes de Dieu l'ont fait. Muitos homens de Deus fizeram isso. Je pense que celui qui a fait le plus bel artifice, comme ça, la plus belle ruse, c'est David. Eu acho que aquele que fez mais, na minha opinião, aquele que usou mais de estratagema, de astúcia, foi Davi. David, quand il s'est retrouvé parmi le roi des Philistins, c'est dans 1 Samuel 21. Em 1 Samuel 21, quando ele se encontrou ali no meio dos reis, dos filisteus, il était en train de fuir le roi Saül. Ele estava fugindo do rei Saul. Et il est entré là. E aí ele entrou ali. Et il a cru qu'il allait être accepté. E ele pensava que ele ia ser aceito. Mais il y avait une ambiance. Mas ele tinha ali um ambiente où il n'a pas eu confiance. E o ambiente ele sentiu, ele não ficou em confiança naquele ambiente. Et alors, quand il a senti ça, vous imaginez, ça s'est passé en quelques fractions de secondes. E aconteceu ali em algumas frações de segundos, ele chegou ali, ele olhou e ele ficou pensando, ele não se sentiu à vontade. Il a fait semblant d'être fou. E aí ele fez de conta que ele estava doido. Il s'est mis à frapper contre la porte, à baver. Ele começou a babar, ele começou a bater na porta. Et finalement, finalmente, il a pu s'enfuir. Ele pôde fugir. Donc là, il n'est pas question d'être honnête. E ali não é uma questão de honestidade. Il n'est pas question de dire la vérité. Não era o momento de dizer a verdade, de se expor. Il y a des situations. Existem situações. On dit en français, on a ce dicton. Em francês, nós temos um ditado. Ne donne pas le bâton pour te faire battre. Não dê o chicote para você receber para apanhar, né? Não dê um chicote para você apanhar. Même si nous sommes chrétiens. Mesmo se nós somos cristãos. Même si, bien sûr, nous devons être droits. Nós devemos ter um comportamento, né, direito, vamos dizer assim, justo. Cela ne veut pas dire. Mas isso não quer dizer que l'on est des serpillères, que l'on doit se laisser faire. Que a gente é qualquer coisa, que a gente deve se deixar pisar. Même si Jésus a dit. Mesmo se Jesus disse. Si l'on te frappe. Se sur la joue droite. Se te baterem no rosto, donne l'autre côté. Dê o outro lado. Et il dit bien donne. Ele diz bem, dê. D'accord? Donc c'est un choix. Quer dizer, c'est une action active. Hein. Uma ação ativa do momento. Quand cela arrive. Quando isso acontece. On reste dans la position de fils et de filles. Nós on reste quelqu'un qui contrôle sa vie. Quando isso acontecer, fiquemos na nossa posição de filho. O filho que tem um controle na sua vida.
Et se justement, posiciona. tu as encore le contrôle, j'ai encore le contrôle pour donner l'autre joue. Eu que tenho o controle. Então, eu que escolho ali dar a outra face. Donc, ce n'est pas dans n'importe quelle circonstance. Não é isso, não é em qualquer circunstância. Et dans ces circonstances-là, Nessa circunstância aqui, le Saint-Esprit va nous aider. o Espírito Santo vai nos ajudar. Hein. Il est dit là un petit peu plus loin dans notre texte, au verset 20, No mesmo texto, lá no versículo 20, que si je suis traduit devant le tribunal à cause de Jésus, se je dois me présenter devant le tribunal à cause de se eu Jésus, devo me apresentar num tribunal por causa de Jesus, le Saint-Esprit va me donner quoi dire et comment le dire. o Espírito Santo vai me orientar, vai me conduzir no que falar e como falar. Je n'ai pas besoin de me préoccuper. Eu não preciso me preocupar. L'onction va descendre sur moi. A unção vai descer sobre mim. Ça, c'est une certitude. Isso é uma certeza. Et donc, quand ça arrive, Então, quando isso acontece, alors je suis libre de le faire. eu estou livre, Je suis estarei au contrôle. livre para fazê-lo e estarei no controle de decidir a fazê-lo. Donc, il y a des situations Então, existem situações où cela va m'arriver. onde isso com certeza pode me acontecer. Et alors, je devrais faire face. E aí eu preciso encarar. Mais il y a d'autres situations. Mas existem outras situações. Dans le même texte, un petit peu plus loin, Jésus va dire, No si vous êtes persécuté dans une ville, fuyez. No mesmo texto, um pouco mais adiante, ele vai dizer: se você for perseguido em uma cidade, fuja. Donc voilà, parfois, on va rester Às vezes, nós devemos ficar pour persévérer parce que le Seigneur, le Saint-Esprit nous demande. Para perseverar, porque o Espírito Santo está nos conduzindo para isso. Et d'autres fois, je peux fuir. De outras vezes, nós precisamos fugir. Cela va dépendre de la situation. Isso vai depender da situação. Et je n'ai pas à avoir de crainte. Eu não preciso ter medo. Parce que dans l'un ou dans l'autre, porque em uma situação ou na outra c'est situação, l'Esprit qui va me guider. É o Espírito Santo que vai me guiar. Regardez, il y a plein de textes, plein d'autres situations. Existem outros textos, outras situações. Dans Luc 14, Em Lucas 14, versets 31 et 32, Jésus no versículo utilise 31 e 32, une courte parabole Jesus usa uma curta parábola pour dire para dizer que c'est un roi qui part en guerre. que rei que parte para a guerra, Il a 10 000 hommes, ele tem 10.000 homens, mais celui qui est en face a le double. e aquele que está face a ele, diante dele, tem o dobro de homens. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Então, o que é que ele vai fazer? Est-ce qu'il va aller se battre? Será se ele vai guerrear? Ou alors il va envoyer quelqu'un pour négocier la paix? Ou ele vai enviar um mensageiro e negociar a paz? Cela va dépendre des circonstances, n'est-ce pas? Isso vai depender da circunstância. Donc je suis intelligent. Então, eu sou inteligente. Dieu m'a donné l'intelligence. Deus me deu inteligência. Dieu t'a donné l'intelligence. Deus te deu inteligência. On peut s'en servir. Nós podemos servi-la. Bien sûr, on vit par la Dessa foi, inteligência, nós vivemos pela fé. mais aussi avec notre intelligence. Mas também com a nossa inteligência. Cela va ensemble. Isso andam juntos. Et cela, ça me fait penser à cette histoire de roi qui réfléchit pour partir en guerre ou pas. Ça me fait penser à l'histoire de Jacob face à son frère Ésaü. E essa história de partir do rei que pensa se ele vai para a guerra ou não, me faz pensar a história de Jacó face à Ésaü. Jacó diante de Esaú. Il a peur, Jacob, de son frère. Jacó ficou com medo do seu irmão. Ça, c'est dans Genèse 27. Gênesis 27. Non, un petit peu plus loin, Genèse 31. Gênesis 31. 32. Desculpe, Gênesis 32. Et là, il réfléchit, il dit, oh, mon frère est trop fort, il vient avec 400 hommes contre moi. E ali ele pensa, meu irmão é muito forte, ele vem com 400 homens contre moi. Contra mim.
il ne m'a certainement pas pardonné. Ele com certeza não me perdoou. Alors, il va préparer la situation, Jacob. Il E aí va Jacó vai envoyer preparar. plusieurs serviteurs avec plusieurs cadeaux. E o que é que Jacó vai fazer? Vai preparar a situação, vai enviar vários homens, vários servos com vários presentes Pour calmer le cœur d'Ésaü. para acalmar o coração de Esaú. Alors, il se dit, quand je vais le rencontrer, au moins, il sera apaisé. E ele vai dizer, pelo menos quando eu encontrá-lo, o coração dele vai estar mais calmo. Mais jusqu'à ce qu'il rencontre son frère, il s'est passé une nuit merveilleuse. Mas até ele encontrar o irmão, existiu ali entre uma ideia, a ideia dele e o encontro, uma noite maravilhosa. Hein? Jacob a rencontré Dieu. Jacó encontrou Deus. Jacob s'est battu avec l'ange. Jacó se guerreou com o anjo, lutou com o anjo. Au-delà de ce que je peux avoir comme stratégie, comme intelligence, Além do que eu posso ter como estratégia, como inteligência, Dieu est là. Deus está aqui, Deus Aí- está Et aí. Dieu veut descendre dans notre situation. E Deus vai descer na sua situação, na Dieu minha veut situação. descendre. Deus, ele quer descer. Et comme Jacob, on va pouvoir dire, Então, ali como Jacó, nós poderemos dizer, je vais voir l'ange eu quero ver o anjo. et je vais me battre avec E lui. eu vou lutar com o anjo. Je ne vais pas le laisser partir sans E qu'il eu m'ait não béni. vou deixar ele subir sem me abençoar. Amen. Amém. Suivant les situations, voilà. Segundo a situação, Jacob avait la réputation d'être rusé. Jacó, por exemplo, tinha uma reputação de ser astuto. Mais au fond, Mas, no fundo, c'est quelqu'un qui avait peur. era uma pessoa que tinha medo, era alguém que Il tinha était medo. très insécurisé. Ele era muito inseguro. Et au fond, qui était rusé, c'était sa maman. No fundo, quem era mais astuto nessa situação era a sua mãe. C'est parce que c'est sa propre mère qui avait demandé à Jacob de se déguiser. Porque foi a sua própria mãe que pediu para Jacó de se vestir ali com a pele, para ficar com o aspecto do irmão. Et il ne voulait pas, Jacob, faire ça. Jacó não queria fazer isso. Et il s'est soumis à sa mère. Mas ele se submeteu à sua mãe. Alors, il y a eu beaucoup de conséquences négatives. Existiram muitas consequências negativas. C'est pour ça que je dis que Jacob n'avait pas un cœur rusé. Mas eu sinto que Jacó não, eu sempre digo, Jacó não tinha um coração de uma pessoa astuta, Non, Jacob craignait Dieu. enganadora. Jacob craignait Dieu. Jacó temia a Deus. Pourquoi je dis ça? Por que eu digo isso? Parce qu'il a obéi à ses parents Porque ele obedeceu aos seus pais. à la lettre. Letra por letra. Même si ce n'était pas toujours ce que sa maman lui a proposé de faire n'était pas bien, il a obéi en lui Mesmo disant se aquilo que a mãe propôs não era uma coisa boa, ele obedeceu, dizendo que ce n'était pas juste. que não era justo, Et sa mère lui a répondu que cela retombe sur moi. mas a mãe respondeu que isso recaia sobre mim. Ça, c'est la responsabilité de la mère. E a mãe tomou ali a responsabilidade sobre ela. Donc, Jacob n'a rien à voir avec ça. Jacó não teve nada a ver com isso. Et tout a commencé à aller mieux pour Jacob E tudo começou a ir melhor, a melhorar na vida de Jacó quand il est parti quando ele de chez ses parents. Partiu da casa dos seus pais. Même si ça a été bien compliqué après. Mesmo se foi bem complicado depois. Mais bon, c'est pas le sujet. Mas isso não é assunto principal hoje. Mais j'aime beaucoup cette histoire. Mas eu amo muito essa história. Et une fois, je pense que je vais entrer dedans pour expliquer Outro davantage. dia eu vou entrar mais sobre a vida de Jacó. D'autres personnages Outro personagem. qui ont usé de stratèges. Outros personagens que usaram, que foram astutos. Et qui n'ont pas dit toute la vérité. Que não disseram toda a verdade. Celles-ci, je les aime bien. Esses também eu gosto muito. Ce sont des femmes.
são mulheres. En plus, ce ne sont pas des femmes du peuple de Dieu. E não eram mulheres do povo de Deus. Ce sont les Égyptiennes, Eram as les egípcias. sages-femmes égyptiennes. As parteiras egípcias. Vous retrouvez ça dans Exode 1, 15 à 19. E nós encontramos isso lá no Êxodo, capítulo 15. 1, 15 à 19. No Êxodo 1, 15 a 19. Elles vont dire au Pharaon, Elas vão dizer a Faraó, quand on arrive pour accoucher des femmes, leur bébé est déjà né. quando nós chegamos lá, quando nós vamos ajudar a fazer o parto das hebreias, elas já pariram. Bien sûr, ce n'est pas vrai. E não era verdade. Mais elles respectaient Dieu, dit la Bible. Mas a Bíblia diz que elas respeitaram Deus. Et Dieu dit E Deus disse qu'il a béni ces familles. que ele abençoava essas famílias. Donc, il a multiplié ces familles égyptiennes. Il les a bénies. E ele abençoou essas famílias egípcias. Quand je prends part pour Dieu, Quando eu me posiciono por Deus, même si je dois pas toujours dire la vérité, mesmo se em alguns momentos eu não devo como nesse exemplo, né, dir diretamente a verdade. alors oui, en fait, je fais la volonté de Dieu. Mas isso não significa que eu não estou fazendo a vontade de Deus. Ouais, je fais la volonté de Eu Dieu. faço a vontade de Deus. Parce que ces femmes ont sauvé des vies. Essas mulheres salvaram vidas. Et pour Dieu, la vie, c'est précieux. E por Deus, para Deus, a vida é preciosa. Amen. Amém. Il y a beaucoup d'autres situations encore, mais on va pas trop... outras situações, mas nós não vamos nos contentar com essas. Il y a Paul aussi, juste une petite dernière. Notre apôtre Paul. Nós precisamos também falar do nosso apóstolo Paulo. Et après Jésus, quand même, hein? C'est important. E, claro, Jesus também. Paul, devant les Corinthiens, Paulo, diante dos coríntios, il va aussi user de ruse. Ele também vai ter um comportamento astucioso. Dans 2 Corinthiens 12, verset 16. Em 2 Coríntios 12, versículo 16. Vous pourrez lire. Vocês podem ler. Il va discuter avec eux. Ele vai conversar ali com eles. Et il va même leur dire clairement. E ele vai dizer para eles claramente. Heureusement que j'ai usé de stratégie avec vous, d'astuce avec vous. Ainda bem que eu usei de estratégia com vocês. Parce qu'il connaissait le cœur des Corinthiens. Porque ele conhecia o coração dos coríntios. Et Paul était fier de ne pas avoir eu à dépendre des Corinthiens. Les Corinthiens n'ont rien donné à Paul. À Paul. Paulo tinha orgulho, tinha um coração contente, orgulhoso, grato, porque ele não precisou, ele não dependeu dos coríntios, porque os coríntios não deram nada para Paulo. Et Paul savait. E Paulo sabia. Et parfois, il y a ce genre de situation. E às vezes existem algumas situações. C'est mieux de ne rien demander à ces personnes. Pardon, refait. Parfois, il y a des situations où on ne va pas demander parce qu'on sait que ces personnes peuvent utiliser cela contre nous après. Existem algumas situações que é melhor não precisar de algumas pessoas, porque essas pessoas podem usar dessa atitude contra você. Donc, c'est mieux de se préserver. Então, é melhor se preservar e não depender. Amen. Amém. Jésus, maintenant. Jesus. Là, il y a, par exemple, Luc, chapitre 20, verset 23. Em Lucas, capítulo 20, versículo 23. On va poser une question piège. Ce n'était pas la première, mais on pose une question piège à Jésus. Ele vai ter uma pegadinha ali para Jesus. Est-ce qu'on doit payer notre impôt à César? E aí, Jesus, nós devemos pagar o nosso imposto para César? Et là, vous connaissez l'histoire. Vocês conhecem a história. Il va demander une pièce. Aí ele vai pedir uma moeda. Il va dire,
de qui est cette effigie sur la E pièce. Jesus vai dizer: olhem bem para essa moeda, né? O que é que tem marcado aqui? Donc là, voilà, il va donner cette réponse. Nous E aí, rendre à César ce qui est à e César. aí ele vai dizer, né? Dê a César o que é de César. On a une autre situation un petit peu... Ah, mais c'est la même, ouais. C'est la même. D'accord. Donc voilà, il y a des situations. Là, Jésus vraiment a bien répondu pour ne pas se faire battre. Então, Jesus ali, ele respondeu bem, para não cair naquela pegadinha. Donc voilà, il y a des situations où on peut utiliser, on peut être intelligent Nós podemos, claro, ser inteligentes pour répondre avec astuce, avec adresse, avec subtilité. para responder com astúcia, com cuidado, usando estratégias Pour récuser, justement, pour refuser para, cette situation. para recuar de algumas situações. En fait, nous sommes en tension. Nós estamos em tempo de tensão. En tension entre deux réalités. Uma tensão entre duas realidades. C'est vrai que nous sommes choisis, nous sommes purifiés. É verdade que nós fomos purificados, somos escolhidos. Et nous voulons vivre dans cet E idéal. nós queremos viver debaixo desse ideal. Et c'est normal. Dessa realidade, e isso é normal. Ça, c'est notre relation verticale avec le Seigneur. Isso faz parte do nosso relacionamento vertical com o nosso Senhor. Avec notre foi active. Com a nossa fé ativa. Mais il y a la réalité horizontale également. Mas precisamos considerar essa realidade horizontal. Sur la terre. Cette réalité de la essa terre. Realidade da terra. Il faut parfois du bon sens. E é preciso usar de bom senso. Et avec conviction, faire nos choix de compromis aussi. Fazer nossas escolhas com convicção. De ne pas être trop terre à terre comme le serpent. Nem sermos terra a terra como a serpente. Et aussi ne pas être tellement léger comme une colombe qui s'envole trop haut. E nem sermos tão leves como uma pomba que fica só voando. Il y a un équilibre. Existe equilíbrio entre eles dois. Il existera toujours cette tension tant qu'on sera sur cette terre. Essa tensão existirá sempre enquanto estivermos aqui na Terra. Donc, servons-nous de notre intelligence. Então, vamos utilizar da nossa inteligência. Notre de capacité à réfléchir. A nossa capacidade de reflexão. Et pour rester au contrôle de la situation. Para estarmos conscientes, né? No controle, no sentido de estarmos conscientes da situação. Pour rester actif. Para ficarmos ativos, termos uma fé ativa. Et parfois, il y aura des situations où je vais devoir tendre l'autre joue. Vão existir situações que vou ter que dar outra face. Mais le Saint-Esprit sera là pour m'aider. E o Espírito Santo estará sempre lá para me ajudar. Et je le ferai de manière active, de manière décidée. E eu farei de maneira consciente e ativa. Et ça ne sera pas d'une manière où je vais me faire écraser. Não de uma maneira que eu vou me deixar abater ou pisar, ser pisoteado. Parce que quand Jésus est monté sur la croix, il a dit, je donne ma vie. Quando Jesus ele foi para a cruz, ele disse, eu dou a minha vida. Personne ne lui a pris, d'accord? Ninguém pegou a vida de Jesus. Jésus l'a donné. Ele que deu, ele que se entregou. Il était au contrôle. Ele estava no controle. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Pode parecer estranho, bizarro. Pour le monde, c'est pas compréhensible. Para o mundo, isso não é compreensível. Et parfois, si je dois subir une persécution, se eu estiver dentro de uma situação que eu devo me submeter
há uma perseguição, c'est mon choix. eu vou decidir. Amen. Amém. Et d'autres choix, ça peut être la fuite. E em outras situações pode ser uma fuga, Amen. Ou alors une ruse. ou então uma astúcia. Et Dieu est à l'aise avec ça. Então, Deus ele nos deixa livre com isso. Amen. Amém. Que Dieu nous inspire vraiment dans chaque situation à Que Deus nos faire le bon inspire choix. em cada situação, fazermos a boa escolha. Mais en tout cas, Em todo caso, si je dois user de ruse, se eu devo usar de estratégia, de ser astucioso, moi, il n'y a que deux principales situations où je peux le faire. para mim existem duas situações onde eu posso fazer. Pour sauver ma vie Para salvar a minha vida ou celle de quelqu'un d'autre. ou salvar a vida de outra pessoa. Donc sauver une vie. Então, salvar uma vida é um ponto. Ou confondre l'ennemi. Ou confundir o inimigo. Il y a plusieurs histoires qu'on n'a pas lues. Existem várias histórias que a gente não leu. Où il y a vraiment eu des situations onde existiram situações où, par exemple, le roi Jéhu, onde o rei Jéhu, Jeú, dans 2 Rois 10, 19, em 2 Reis 2:19, 19, 2 Reis 10:19, où il a rassemblé tous les adorateurs de Baal. 2 Reis Moi, je 10:19, résume en mots. onde ele reuniu todos os reis, Les adorateurs todos os adoradores de Baal, dans le temple de Baal, lá no templo, en leur mentant, en fait, en leur faisant des promesses. mentiu para eles, fez uma promessa. Et tous étaient contents d'être là. Eles todos vieram, ficaram contentes de se reunir ali. Et quand ils ont été là, tous dedans, Quando eles vieram, se reuniram todos ali dentro. le roi a envoyé l'armée pour les tuer. O rei enviou um exército para matá-los. Donc, il a exterminé en une fois tous les adorateurs de Baal. Então, ali, em uma única vez, ele exterminou todos os adoradores de Baal. Voilà, des stratégies que Dieu a utilisées aussi. Então, foi uma estratégia que Deus também usou. Que Dieu nous inspire, que le Saint-Esprit nous guide. Que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo nos guie. Que dans chaque situation est unique. Porque cada situação é única. Et nous sommes uniques. E nós somos únicos. Avec notre histoire. Com a nossa história. Avec notre famille. Com a nossa família. Et c'est Dieu qui sait comment nous pouvons agir. E é Deus que sabe como nós podemos agir ou reagir. Et le Saint-Esprit est là, fidèle, pour nous guider, nous enseigner. E o Espírito Santo está sempre aqui para nos ensinar, para nos ensinar como devemos agir. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.